Todo mundo em algum momento de sua vida já deu de cara com um reality show. Você trabalha com quem? Tô desempregado, pai. Seja o BBB ou a Fazenda, todos nós já paramos para dar uma olhada nesses programas, por pior que às vezes sejam. Isso porque estamos no Brasil, mas acredite se quiser, alguns países são ainda mais viciados em reality shows. E vendo todo esse sucesso, uma produtora canadense louca pra encher os bolsos chamada Fresh TV pensou: e se nós fizéssemos um desenho animado com essa temática tão lucrativa? E assim surgiu Ilha dos Desafios. Um desenho que pode ser considerado muitas coisas menos infantil. Puxa, não se vê isso todo dia. Pode crer, meu chá. Não mesmo. Popozão redondinho igual a uma maçã. Macaco. Nesse programa temos nerds, patricinhas, gordos, trombadinhas, caipirinhas, ex-militares e até criminosos. Cê é louco, é igual escola pública. E como não lembrar daquela abertura clássica? Pai, mãe, eu estou legal, penso muito em vocês. Eu sempre quis ser o tal e só por isso eu estou aqui. Para! Isso que eu chamo de nostalgia. O desenho conseguiu chegar à impressionante marca de 6 temporadas e mais de 100 episódios. Isso sem contar as séries derivadas como aquela que é totalmente infantil. Mas será que esse desenho era realmente bom ou é apenas sua memória da infância te cegando? Bom, isso eu te respondo agora nesse simpático vídeo. Pois hoje nesse canal, todas as câmeras apontam para Ilha dos Desafios. Conceito e personagens. O desenho funciona assim: 22 desocupados são convocados para um acampamento chamado Awanakwa, algum lugar aleatório do Canadá. A rapaziada é dividida em 2 times, os esquilos berrantes e os robalos assassinos, e participarão de provas bem questionáveis para falar o mínimo. A primeira prova, por exemplo, é simplesmente pular de um penhasco de mais de 30 metros de altura num lugar cheio de tubarões. Coisa simples o bagulho. A equipe que vencer as provas garante a imunidade na rodada e a pessoa que vencer o programa ganha 100 mil dólares. Mas agora falando sobre os personagens, além dos 22 que vão participar do programa, temos mais 2. O chefe, cozinheiro ex-militar que trata os competidores como se fossem soldados numa guerra, e o personagem mais maluco desse desenho, o Chris, que é o apresentador de reality show mais sádico que você pode conhecer. O cara tortura os competidores sem o menor remorso. Pra você ter noção, o mano simplesmente serve lixo pra galera comer. Porém, falando agora sobre os participantes, aqui temos Gwen, uma gótica gostosa, Heather, a vilã do desenho que também é gostosa, Izzy, uma criminosa procurada pela polícia e que também é saborosa, Duncan, o trambadinha que acabou de sair da cadeia, Justin, um cara bonitão, Lindsay, uma loira burra e gostosa do jeito que eu gosto se tiver essas características sigaminuísta, Courtney, uma mina que só quer ser a certinha, Owen, um gordo que só pensa em comer, LeShawna, uma típica barraqueira, parece brasileira essa personagem, mas que é boa pessoa, inclusive é uma das melhores personagens do desenho, Jeff, um caipira que só anda tranquilo de boa com a vida, DJ, um brutamonte sensível, Bridget, outra loira gostosa, Trent, um cara boa pinta, Eva, uma rata de academia cheia dos venenos, Harold, um nerd nojento que é muito bom em queimada e beatbox, Sadie e Kate, 2 amigas que só andam grudadas uma na outra, o Chris e Greg do reality, Beth, parece a Chiquinha do Chaves, Cody, um cara tímido que se acha o pegador mas não pega ninguém, Tyler, um maluco que se veste como atleta mas não sabe fazer porra nenhuma, Noah, um nerd arrogante que se acha superior aos outros, Ezequiel, um doido que foi criado numa fazenda isolada e não sabe como interagir com seres humanos. Eu não tenho amigo, eu não tenho amigo, eu não tenho. E com essa boa galera apresentada aí, seguimos. Como foi dito, os participantes estão em 2 grupos e o grupo que perder as competições vai ter que eliminar um membro por meio de votação entre eles, ou seja, vão ter que eliminar alguém do seu próprio grupo enquanto o outro grupo vai ter imunidade naquela rodada. A primeira prova é pular de um penhasco dentro de um círculo. Detalhe, o redor desse círculo tá cheio de tubarões. Depois dessa prova eles vão ter a missão de construir sozinhos uma banheira. E quem terminar a banheira primeiro vai ganhá-la como bônus, além da imunidade. Bridget, Duncan, Tyler, Eva e Jeff são os primeiros a saltar. DJ se recusa a pular por um trauma que ele teve quando era mais novo e por isso ganha um chapéu de galinha. O Chris nunca perde uma oportunidade de zoar os caras, psicopata ao extremo. O resto dos campistas cumpre o objetivo com exceção de Kurt
Courtney, que também se recusa e também é obrigada a usar esse chapéu de galinha. A equipe que tivesse mais pessoas saltando ia ganhar uma facilidade na segunda parte do desafio. No caso, eles iam ganhar carrinhos de mão para ajudar a levar os materiais da banheira. Enquanto isso, a outra equipe é a ladeira abaixo, com a Reta e a Lindsay se recusando a pular, e aparece do nada a Aleshauna, que perde a paciência, e numa cena muito boa de se assistir, ela e a Heather começam a discutir até que, num ato de justiça, a Aleshauna joga a maldita lá de cima. Nice. Cara, ver a Heather se dando mal não tem preço, porque ela é uma cobra nojenta e gostosa. E como se esse momento já não fosse bom o suficiente, a Lindsay, vendo a amiga dela voando pelos ares, finalmente toma coragem e pula também. A única que trava é a Betty, que para sua tristeza acaba ganhando o icônico chapéu de galinha. Enquanto isso, os esquilos berrantes chegam primeiro ao acampamento, graças aos carrinhos, e conseguem montar a banheira na maior tranquilidade. Já os roubalos assassinos, bom, esses só sabem brigar entre si, desperdiçando qualquer chance de vitória. Estava tudo se desenhando para a Courtney ser eliminada, mas aí, do nada, Ezequiel, completamente sem noção, fala umas coisas que seriam facilmente canceladas no Twitter hoje em dia. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Ainda não entendi porque perdemos. Eles lá é que tem 6 mulheres. O que você quis dizer com isso? Eu acho que Os homens são melhores e mais fortes nos esportes do que as mulheres. Tira que eu vou cagar. Resultado, ele acabou tomando na beirada e indo direto para o barco dos fracassados. O segundo desafio Nice. foi correr por 20 km ao redor do lago. Sai da frente, Satanás! E quando essa corrida finalmente acaba, o apresentador oferece um rango dos bons pra galera. E todo mundo come numa boa, mas como sabemos, o Chris é um desgraçado e ele só deu esse banquete pro pessoal para prepará-los para o próximo desafio, que era ficar acordado pelo máximo de tempo possível. E o último que ficasse de pé ganharia a competição junto da sua equipe. Depois de 12 horas acordados, o pessoal já tava muito cansado. E quem toma a dianteira? Claro, a Heather. Sem perder tempo, já começa a criar intrigas, propondo uma aliança com a Lindsay e a Betty. Só que, né, a gente sabe bem que essa parceria não é por amizade, ela só tava levando vantagem na ingenuidade das duas para manipular tudo a seu favor. E aí vem a primeira maldade, pegar o MP3 da Eva sem ninguém perceber com segundas intenções. Os campistas estão tão cansados que começam a ter alucinações. E nesse momento, um dos casais da série ganha um certo destaque. Esse casal seria Gwen e Trent, que começam a conversar e gostar um do outro, pintando um clima. Começou a ficar interessante. E que cara sortudo é o Trent por ter o privilégio de pegar essa gostosa. Não vou mentir que fiquei morrendo de inveja, queria muito essa personagem 2D pra mim. Depois de 85 horas, só sobraram os dois barra pesadas do programa, Gwen e Duncan. E quando Duncan foi no banheiro dar aquela velha cagada, vacilou e acabou caindo no sono, perdendo a prova. Isso significa que a Gwen é a vencedora e os esquilos berrantes garantem a imunidade. Pois é, e lembram que a Heather roubou o MP3 da Eva? A Eva, sem saber quem tinha sido o ladrão safado, acusou todo mundo e fez a maior confusão. Por esse motivo, todos votaram para que ela fosse embora, sendo a segunda eliminada do programa. Adeus, Eva. Depois me passa o contato dos caras que venderam o veneno, quero ficar no Prime. Dessa vez, um episódio clássico da série, o da queimada, onde podemos ver todo tipo de habilidade, como o Cody, que é bem arremessando, e o Harold, que é bom desviando. Ele deve ter desviado muito do caminho de perder a virgindade, esse cara. O clima do jogo já começa pesado, com a Gwen e o Duncan tão cansados da última prova que não conseguem nem jogar. Ai, nem mata, é safado, né, cachorro? Outro que não faz nada é o Noah, pois como eu disse antes, ele se sente mais inteligente que todos e ao invés de jogar, fica lendo um livro. Bem otário esse maluco aí. E por não ter ajudado no jogo, sua equipe perde e ele é o eliminado da vez. Aqui o nosso querido Harold se esforça ao máximo e consegue vencer o X1 contra o Owen, dando a vitória para sua equipe. Próximo episódio. O desafio baseia-se numa demonstração de talentos. Chris fala que as duas equipes têm 8 horas para escolherem 3 competidores que mostrarão seus talentos e serão julgados pelo chefe. A equipe que conseguir mais aprovação ganha a imunidade. Os esquilos berrantes escolhem o Justin por ser bonito, o Trent por tocar violão e a Heather para dançar balé, enquanto os roubalos assassinos escolhem o Jeff para andar de skate, o DJ para dançar com uma fita, boiola, e a Bridget porque consegue plantar bananeira por 20 minutos. Depois de 4 exibições, os esquilos berrantes estavam na frente porque o DJ tropeçou na fita e a Bridget fez isso aí. Ai, meu socorro! Que nojo.
Chegando nas últimas apresentações, a Heather aparece falando que não vai dançar e sim, revela todos os segredos do diário da Gwen em plena televisão. Tá vendo porque ela é uma cobra venenosa? Entre os segredos, ela revela que a Gwen estava apaixonada pelo Trent. Pra piorar, o skate do Jeff quebra antes da sua apresentação. Numa tentativa desesperada, chamam ao palco o Harold, que do nada manda um beatbox sinistro que encanta o chefe de uma maneira a garantir a vitória do seu grupo. Extra careful about that, because I'm afraid that you were gonna get tired. De novo, Harold salvando a pátria. Heather, como sempre, manipula a galera para votarem no Justin e ele é o perdedor da vez. Tchau, Justin. Sempre lembraremos de como você é bonito e inútil. Eu sou mais louco que todos vocês. Outra coisa que acontece nesse capítulo é a Gwen jogando uma coleção de formigas na cama da Heather, se vingando por ela ter lido seu diário. O próximo desafio é passar por uma noite de sobrevivência no meio da floresta, e a equipe que primeiro retornar ao acampamento para tomar café da manhã no outro dia será a vencedora. Esse foi um desafio mais tranquilo. Grande parte dos competidores ficam numa boa, mas Sage e Kate se perdem no caminho e começam a discutir, enquanto os esquilos berrantes são atacados por um urso que mais tarde se revela ser a Izzy. Mas então aparece um urso de verdade e eles são obrigados a se refugiar em cima das árvores. Os robalos assassinos estavam dormindo de boa embaixo de uma tenda até que aconteceu um acidente e a barraca pega fogo, os forçando a passar a noite ao ar livre. E mesmo assim os robalos chegam primeiro, mas como Kate e Sage tinham se perdido, a equipe estava incompleta e eles perderam a competição. E por esse vacilo de se perder, a Kate é expulsa, mas mais triste do que isso para ela foi se separar da sua melhor amiga, a Sage. Nessa mesma noite, os campistas estavam conversando e no meio dessa conversa revelam seus piores medos. E por essas revelações, no próximo desafio, cada um vai ter que superar seu pior pesadelo e a equipe que tiver mais participantes corajosos vence. O psicopata do Chris vai gozar muito nessas provas. Tyler não consegue superar seu medo de galinhas, enquanto Beth vence seu medo de minhocas. Owen e Izzy vencem seu medo de aviões, Harold morre de medo dos ninjas, Bridget teve que passar 6 horas sozinha numa floresta, Gwen foi enterrada viva por 5 minutos, Trent teve que lidar com um mímico, Cody não consegue desarmar uma bomba e por isso perde, e Duncan consegue superar o seu medo, resultando na vitória dos robalos, e quem é eliminado nesse episódio é o Tyler. O mais engraçado é que ele foi mandado embora num barco cheio de galinhas, justamente o seu maior medo. Ai, ai, esse Chris aí, viu? Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. O desafio da vez é viajar de canoa até essa ilha amaldiçoada, atravessar a floresta segurando a canoa, fazer uma fogueira e voltar pra ilha. Quem chegar primeiro no acampamento ganha. Nesse desafio, o Cody tenta se aproximar da Gwen, mas leva um evento canônico pra ficar esperto. Topa sair qualquer dia? Não. Que tal sexta? Não. Teu cu na minha mão. Eu não vou sair com você. Nunca. Teu cu é o mar, meu pau é o tubarão. Ele, por sua vez, percebe que uma amizade com ela poderia ser útil, então promete fazer a ponte dela pro Trent, já que como a Heather tinha falado o seu segredo, todo mundo sabia que ela gostava do Trent. E isso faz com que os dois se tornem amigos tão tal que ela até dá de presente pra ele o seu sutiã. Os grupos seguem pela ilha até que chegam no local da fogueira. Izzy conhece uma técnica que faz uma super fogueira. O problema é que Harold jogou os remos no fogo pra ajudar a queimar, dificultando a volta na canoa. E quando todos pensavam que seriam derrotados, aparece DJ que leva todos com sua força. E assim, os robalos vencem mais uma. No meio da cerimônia da fogueira, chega o exército atrás da Izzy. Como ela foge, ninguém foi eliminado. Sim, do nada a Izzy se tornou uma criminosa procurada pelo exército. Esse desenho é muito aleatório. O próximo desafio é uma espécie de paintball misturado com caça selvagem. Aqui alguns personagens vão ser caçadores e outros vão ser veados. E os caçadores devem atirar nos veados. Nessa altura do campeonato, a Beth desiste da sua aliança com a Heather e as duas ficam intrigadas. Quem chega na hora é a LeShawna e o tiroteio rola solto entre as três. Nesse vacilo, os caçadores inimigos as encontram e assim os robalos conseguem a vitória. Durante esse episódio, o Cody foi atacado por um urso que quebrou todos os membros do seu corpo. E como ele não poderia mais ajudar já que estava sem utilidades físicas, acabou sendo o expulso da vez. Adeus, Cody. Sempre lembraremos do fora que você tomou pra Gwen. Eu provavelmente teria tomado também se tivesse nesse reality.
reality. O desafio seguinte é cozinhar 3 tipos de comidas que serão avaliados pelo Chris e quem fizer o melhor rango vence. A Heather, como sempre, começa a encher o saco e pra ela parar, a Lechauna tranca no congelador. É justamente esse tipo de coisa que faz a Lechauna ser uma das personagens goates do desenho, ela não tem medo de ninguém. Bom, aqui é um dos momentos de maior burrice que já vi na minha vida. O pessoal prepara 3 comidas muito saborosas e deixam sabe quem para proteger? O Owen. Aí não teve outra, ele comeu tudo e arruinou a disputa. E de novo, os roubalos vencem. No final desse episódio é revelado que a Beth roubou um objeto da Ilha Amaldiçoada e por isso os esquilos berrantes estavam perdendo todas as provas, porque eles foram amaldiçoados. E por esse vacilo, todo mundo vota na Beth para sair. O próximo e 10º desafio do desenho é escalar um paredão em dupla. Nesse episódio é mostrado que o DJ tem um coelho de estimação e deixa esse coelho sendo cuidado pelo Jeff, que por sua vez deixa o coitado do coelhinho ser devorado por uma cobra que foi pega por uma águia e comida por um tubarão. Adeus, coelhinho do DJ, é a cadeia alimentar, não tem jeito. O desafio seguinte é cozinhar um peixe baiacu. O detalhe é que esse peixe é venenoso e por isso precisa ser muito bem cozinhando, senão vai dar treta no estômago de quem comeu. Nos roubalos, a Bridget cozinha e dá tudo certo com o Jeff, enquanto nos esquilos berrantes quem cozinha é a Lindsay e infelizmente é o Trent quem passa mal. Tipo, muito mal. O maluco começa a vomitar e fica uns 2 episódios sem fazer nada. O último teste de confiança é acertar uma maçã numa flecha que estará na cabeça do seu colega de equipe. O DJ descobre que seu coelho foi devorado e perde a confiança em Jeff. Mas aí o Duncan encontra outro coelho e o DJ recupera sua confiança no amigo. Mas por ele tirar a venda, sua equipe é desqualificada e quem ganha são os esquilos berrantes. A eliminada da vez foi a Sadie. Para ser sincero, nem ficou tão triste porque ela finalmente pôde reencontrar com sua amiga Kate. O próximo desafio foi liderado pelo chefe que colocou os participantes em um duro treinamento militar. Eles fizeram várias coisas bem chatas e cansativas, bem típicas das coisas que fazem no exército. Nesse meio tempo, o Duncan ficou só ridicularizando o chefe. Pela falta de respeito, foi dormir em confinamento. Então Courtney faz uma visita e eles decidem roubar a comida do Chris. Aqui a relação deles é muito bem trabalhada, formando um dos melhores casais da série. E mano, esses momentos onde a série desenvolve as relações entre os personagens são brilhantes e eles elevam o desenho para outro nível. Nesse episódio, a Courtney foi eliminada e todos ficam sem entender o motivo dela ter sido a mais votada, até que antes do final é revelado que o Harold sabotou as votações para eliminar a Courtney, pois o Duncan ficava só enchendo a paciência dele e para se vingar ele eliminou a garota que o Duncan gostava. No desafio seguinte, os personagens precisam praticar diversos esportes radicais e perigosos, tipo saltar de paraquedas, participar de um rodeio de alces e andar de esqui aquático na lama. Quem vencer mais desafios garante a imunidade. DJ vence o primeiro desafio e Lechauna vence o segundo. E quando tudo indicava que o Harold iria vencer o terceiro, acontece isso. Eu nem preciso dizer que era perfeito. Perfeito. Tudinho. Tudo, até os mínimos detalhes. Começou a ficar interessante. A carinha dele. Jogou bem demais. Isso faz o Harold desconcentrar e perder a prova. E o grupo vencedor são os esquilos berrantes. No meio de toda essa loucura, as garotas encontram uma carta de amor escrita por um admirador secreto para uma mulher cujo nome não foi revelado. Todas as meninas ficam curiosas para saber a verdade sobre esse mistério. No final do episódio é revelado que quem escreveu a carta foi o Harold para a Lechauna, a personagem feminina mais foda do programa, claro, na minha humilde opinião. A Lechauna não perdoa e dá um beijo no nosso querido Harold, que vai pra casa muito feliz após ver peitos e ainda ficar com a garota que gostava. Foi legal, pessoal. Adeus, Ilha dos Desafios. Eu amei, eu perdi e eu consegui ver peitos. O que mais um homem pode querer na vida? Você amou? Você é homem? É Shana. Então era você, garoto. Dá uma bitoquinha no papai, dá. Agora é a hora que sobraram apenas 10 personagens, sendo 5 mulheres e 5 homens, que vocês estão vendo aí na tela. E agora também é o momento que você vai deixar um comentário qualquer aí pra engajar o vídeo, um gostei, uma inscrição, me seguir no Insta. Eu sempre estou postando os bastidores do canal e da minha vida também, então siga-me no Insta que todo mundo sai ganhando. Eu ganho um seguidor e você ganha entretenimento. Eu faria esse acordo. O maluco do Chris separou as equipes em duas, uma formada apenas por homens e a outra formada apenas pelas mulheres. O
novo desafio da vez foi um café da manhã surpresa, onde todos os participantes irão comer uma péssima refeição e a equipe vencedora iria passar umas noites no hotel de luxo. O final da disputa fica empatado, pois nem a Bridget nem o DJ querem comer os últimos pratos. E para o desempate acontece uma disputa entre o Owen e a LeShawna. E quem vence obviamente é o Owen, o gordão da CJ aí não dispensa nada. No próximo episódio acontece um plot twist e duas personagens regressam do mais absoluto nada, Eva e Izzy. E agora as equipes foram desfeitas. A partir desse instante, cada campista está sozinho no jogo e começa o desafio. Uma roda com várias brincadeiras que vão testar a resistência dos participantes envolvidos. O último que permanecer de pé irá garantir a imunidade. E quem vence a disputa é a LeShawna. No final do capítulo, a Eva é eliminada por ser considerada uma participante instável demais. É isso mesmo. Ela voltou só para ser eliminada de novo. O desafio posterior se trata de uma busca por um tesouro pirata. E a missão será encontrar umas chaves para abrir uns baús que irão garantir a imunidade. No meio desse desafio, o Trent se aprofunda na sua relação com a Gwen e eles se beijam. A Heather viu tudo e decide sabotar esse relacionamento beijando o Trent na frente da Gwen, que ficou completamente magoada, e quem descobre isso é a LeShawna, que faz uma aliança para tentar derrubar a Heather. No final, quem consegue a imunidade é a própria Heather, e por causa da suposta traição, todo mundo vota no Trent por ele ter magoado a gostosa da Gwen. Antes dele ir embora, revela a verdade e todos percebem que foram manipulados pela Heather. Para se vingar, a LeShawna faz a Heather tomar banho com água do esgoto. Teve o que mereceu essa gostosa. No capítulo seguinte, o desafio era uma brincadeira de esconde-esconde com apenas 10 minutos para todo mundo se esconder do chefe que iria se encarregar de achar todos. A pessoa que fosse encontrada poderia ajudar o chefe a procurar pelos outros em troca de conseguir imunidade. As primeiras a serem encontradas foram Lindsay e Heather. Os caras, por sua vez, formaram uma aliança para se proteger das meninas. Depois desse pacto, os personagens foram encontrados um por um, e a última participante que sobrou foi a LeShawna, esperta como sempre. Nice. A Goat tinha se escondido debaixo d'água. Ao longo do episódio, a Heather acabou passando dos limites no assunto maltratar a Lindsay, que começou a cansar desses abusos, mas já a gente retoma essa treta de Lindsay e Heather. A eliminada da vez foi a Bridget, deixando o coitado do Jeff muito triste, pois ele é completamente alucinado por ela. O outro capítulo começa com o Jeff se lamentando por ter se separado da sua namorada Bridget, e a nova tarefa dos campistas vai ser construir sua própria bicicleta e depois apostar uma corrida com a bicicleta construída por outro participante. No meio da corrida, a Lindsay faz um trato com a Heather para que as duas ganhassem, mas a Heather trai a Lindsay e ela acaba ficando em último. E é aí que a Lindsay cansa e fala isso pra Heather. Ô seu filho da puta, vai lá, vá todo mundo pro caralho, vá se fuder também, vai pra puta que te pariu, seu merda! E nesse mesmo capítulo, a Lindsay foi eliminada. Nice. Os participantes são convidados a assistir um filme de terror do gênero slasher, tipo Sexta-feira 13, tá ligado? Quando dão falta, os campistas percebem que Chef e Chris foram embora da ilha, deixando geral sozinhos por lá. A rapaziada encontra a história de um suposto criminoso que estava tocando terror na região, e então começa o desafio, fugir desse tal maluco da motosserra. E o episódio é uma grande homenagem ao gênero do terror, cheio de referências a esse tipo de filme. Os primeiros a se separarem da turma são Izzy e Owen. A Heather, como sempre, fica enchendo o saco argumentando que era tudo uma brincadeira do Chris. O episódio vai rolando e aqui se forma o casal mais aleatório da série, Owen e Izzy. O Owen na maior cara de pau dá em cima da ruiva foragida pra ver se ia colar, e o pior é que funciona. O gordão se deu bem. E como todo mundo sabe, quando dois adolescentes começam a transar em um filme de terror, é a hora certa do vilão aparecer. E foi dito e feito. O criminoso faz os dois perderem o desafio. Mas antes, o Owen faz questão de abandonar a Izzy para tentar se salvar e cai de cara na cabine de produções, onde encontra o Chris manipulando tudo. Enfim, o chefe, que estava fantasiado de criminoso da Serra Elétrica, encontra um por um dos participantes e no final só sobra os dois rebeldes do programa, Gwen e Duncan. O valentão aí tava dando um rolê e encontra o chefe, mas ele rouba sua motosserra e o derrota. Isso significa que o vilão foi vencido, certo? Errado, porque enquanto a Gwen estava fazendo um lanche, o verdadeiro criminoso
Deus aparece e a Gwen também consegue derrotá-lo. No final da noite, a Gwen ganha a imunidade e o DJ é expulso por ser um covarde medroso. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Tu acha que engana quem? Agora restaram 7 participantes e a nova missão seria caçar um animal e trazer ao acampamento ileso. A grande dificuldade era que o animal seria escolhido aleatoriamente. E quem se deu mal nessa prova foi a Heather, que teve que capturar um urso. Para a sorte dela, Duncan decide ajudá-la. Duncan é o personagem mais esperto, sempre fazendo alianças estratégicas para chegar onde quer. Muito brabo. Não é à toa que é um dos goates de toda essa franquia. Todos os participantes cumprem suas partes, sobrando apenas a Heather e a Izzy. A Heather, para caçar o urso, colocou um disfarce de veado daquele outro episódio. Porém, a Izzy acha que é um veado de verdade e atira um tranquilizante nela, e por esse motivo foi eliminada. O novo desafio consiste em um triatlon. Eles seriam algemados em 3 equipes de 2 pessoas. A primeira tarefa seria um mastigar e o outro dar a colherada com a comida. A segunda tarefa era navegar de canoa até a Ilha Amaldiçoada. Chegando na ilha, eles deveriam trazer um artefato de lá. Porém, um campista deve ir nas costas do outro. E esse episódio foi um dos que eu mais gostei porque ele se aprofunda na relação entre o Jeff e a Gwen. Mas não uma relação de romance, como estamos acostumados, e sim de amizade, com os dois compreendendo suas diferenças e se aceitando. Sério, esse episódio é muito da hora, foi um dos meus preferidos de toda a temporada. A última tarefa era organizar um totem gigante usando as cabeças dos campistas eliminados, e as cabeças deveriam estar organizadas por ordem de eliminação. Quem vence essa é a dupla Duncan e LeShawna. No final do episódio, acaba empatando, e quem mete o pé é o Jeff. Pra fechar o episódio com chave de ouro, ele tira uma fotografia com sua mais nova amiga, a Gwen. Adeus, Jeff, sempre lembraremos de como você foi um personagem foda. Sempre de boa com a vida e sempre tentando dar uns pegas na Bridget. Brabo! O próximo episódio mostra o que aconteceu com os campistas eliminados. Eles foram agrupados em um resort 5 estrelas com a melhor comida e muita mordomia. O Jeff aproveita para voltar com sua namorada Bridget. Courtney está tentando se vingar do Harold por ter sabotado as votações. O Noah continua sendo um babaca como sempre, querendo ser mais inteligente que todo mundo, etc, etc, etc. No final do dia, eles têm a oportunidade de eliminar um participante. E por um grande mal entendido, todos acabam votando na LeShawna. E cara, que eliminação ridícula. Essa sem dúvidas foi a eliminação mais sem sentido do programa. E aconteceu logo com a LeShawna, a goache desse desenho. Paia. No outro episódio se inicia uma grande chuva no acampamento. E as camas dos campistas começam a boiar na água, os levando para um novo lugar. Então eles entendem que o desafio da vez seria sobreviver nesse novo local. Aqui os personagens se metem em altas confusões, incluindo o Owen, que começa a delirar e conversar com objetos que não têm vida, tipo aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks. Se não viste, posso te trazer um resumo qualquer dia. E como deu pra notar, essa série é lotada de referências a filmes famosos, sendo outro ponto bem legal dela. A galera se mete em altas confusões nessa ilha e quando se reencontram, o Owen tá todo doidão e barbudo. Os campistas foram enlouquecendo pouco a pouco nessa ilha. Quando decidem ir embora, encontram a produção do reality. Como todo mundo sobreviveu, eles venceram o desafio, mas como não foi um desafio real, ninguém foi eliminado. O próximo capítulo começa e os personagens são abandonados no meio da ilha. Outra vez? E agora são divididos em 2 equipes, Owen e Duncan, Heather e Gwen, ou se você preferir, cuecas e calcinhas. O primeiro que retornar ao acampamento e tocar no grande totem vence. Chefe fala para terem cuidado com os ursos e com o misterioso pé grande. O dia vai passando e as equipes seguem tentando o desafio, até que as garotas se deparam com esse tal pé grande e na fuga encontram com os garotos. Eles propõem passar a noite juntos para se ajudarem, e é óbvio que era tudo armação das calcinhas. Quando os caras acordam, veem que elas roubaram todos os seus suprimentos, parece até um divórcio. O Owen até consegue chegar primeiro no acampamento, mas como ele não toca no grande totem, quem vence o desafio são as garotas, e quem é o eliminado da vez é o Duncan, simplesmente o melhor personagem do desenho. Adeus, Duncan, você foi brabo, o verdadeiro goate. Agora sobraram apenas 3 competidores, Cobra Venenosa, Gordão da XJ e a Gótica Rabuda. O próximo desafio foi, com certeza, o mais nojento de toda a série. É complicado até de assistir, com cenas repletas de pura nojeira uma atrás da outra.
Se você assistir isso aqui almoçando, vai perder até a fome. A missão agora era realizar um desafio proposto por cada um dos membros eliminados do reality. E esses desafios envolvem tanta nojeira que eu não gosto nem de lembrar. O Owen chegou a comer comida de cachorro. Cara, eles chegam a comer unhas humanas. Acontece que no final, a Gwen e o gordão da XJ se juntam para derrotar a Heather, que não desistiu fácil, mas então chegou um desafio que ela não pôde suportar: raspar a própria cabeça. Ela recusou, mas mesmo assim teve a cabeça raspada. Pra piorar, ainda foi eliminada. Ó, chora não, vagabunda, chora não. Agora sobraram apenas 2 participantes, Owen e Gwen, e o desafio final era uma junção de vários desafios, tipo subir num mastro, depois cruzar 300 metros se equilibrando e segurando um ovo de águia, e pra finalizar apostar uma corrida. Quem ganhasse a corrida ganharia o programa. E pro episódio não ficar meio parado demais, todos os participantes voltam e deixam o clima dessa corrida bem mais caótico. Ver isso aqui na Rede TV, TV Kids foi cinema. Bom, curiosidade ultra mega super foda. Esse final é interativo, foi interativo, e as pessoas que assistiram ao desenho na época do lançamento puderam votar para escolher o vencedor do desenho. E na maioria dos países, incluindo o Canadá, que é o país criador do desenho, e no Brasil, por voto popular, deu o gordão. Sim, o Owen. Portanto, os fãs do desenho consideram que o Owen foi o vencedor canônico. Em alguns países, quem venceu foi a Gwen, só que não importa porque o Owen é gordo e, portanto, mais engraçado. É engraçado porque ele é gordo. Assim termina Ilha dos Desafios. Lembrando que os episódios estão todos disponíveis aqui no próprio YouTube e eu recomendo que você dê uma chance ao desenho, pois ele é bem maneiro. O que falar sobre Ilha dos Desafios? Cara, eu vi isso aqui na infância, Rede TV, passava junto com Super 11, que já temos um vídeo sobre aqui, e Pokémon, que eu quero muito fazer um vídeo aqui. Ele não é o desenho mais complexo, com a história mais desenvolvida das animações, mas foda-se porque é bem divertido. Mesmo com muitas piadas nojentas, sério, algumas me fizeram quase vomitar de tão esquisitas, o desenho consegue ser muito engraçado, fazendo algumas críticas sutis a essa cultura das subcelebridades, que ficou famosa na era de ouro desses reality shows, além de que, claro, só esse conceito te prende. É um reality show bizarro, desafiador e em desenho animado, simplesmente genial. Outro ponto que vale mencionar são seus personagens, pois um é mais carismático que o outro. Meu favorito é o Duncan porque ele é literalmente eu, um homem cheio de defeitos, mas com um bom coração e meio tarado também, RS. Mas tem outros caras muitíssimos engraçados, como o Owen, o Jeff e o Harold. Já que eu falei dos manos, também tenho que citar as meninas que dão um show à parte. A Alexandra, que é a grande Goat, Gwen é uma gótica gostosa que eu casaria fácil e deixaria todos os meus bens pra ela. A Courtney também tem presença, principalmente pelo casal que ela forma com o Duncan, que para mim, juntamente do casal Trent e Gwen, são os 2 melhores casais da série. E esse é outro ponto que eu tenho que citar, os casais, pois a série, de uma maneira nem um pouco infantil, consegue desenvolver bem a relação dessas duplas românticas. Até o Harold conseguiu pegar uma gata, a putaria rolou solta ali. E por último, mas não menos importante, o fator que mais me prendeu a essa série, as eliminações, pois em todo maldito episódio ocorre uma e sempre dá um frio na barriga imaginar quem vai ser o azarado da vez. É um sentimento que a gente não vê em qualquer desenho, um sentimento de apreensão e até medo do seu personagem favorito ser eliminado. Às vezes é até meio triste porque muitos personagens choram quando são expulsos e você simpatiza um pouco. Imagina ser o sonho da sua vida e você ser eliminado sem dó nem piedade. Tenso, mas a vida é assim. Fiquei bolado quando Duncan saiu, o maluco merecia ter ganho, mas tudo bem. Comigo, Ilha dos Desafios tem um 7,5, é um desenho bem divertido e se você quer um vídeo sobre todas as temporadas de Total Drama, deixa aí nos comentários. É isso, pessoal, e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?